Cada vez mais eu estou convencido de que para você construir um bom casamento e uma boa harmonia familiar, você precisa adquirir conhecimento. E eu vou justificar o porquê eu acredito nisso através desse vídeo aqui. Algumas coisas que eu preciso te introduzir se é a primeira vez que você chega até um vídeo meu. A primeira é que eu sou terapeuta de casais e eu tenho uma clínica especializada em terapia de casal, onde eu vou olhar de forma muito próxima para a crise que você passa no seu casamento e como você deve conduzir essa crise para que você consiga restaurar o seu relacionamento e ter um relacionamento melhor. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é que de uns tempos para cá, eu tenho batido na tecla de que para você construir um bom relacionamento, você precisa desenvolver determinadas habilidades. E uma dessas habilidades é a habilidade de adquirir conhecimento. E é sobre este tema que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E para começar, eu vou contextualizar algo que me vem acontecendo nos últimos tempos na minha clínica. Eu venho, perguntado para os casais o que vocês entendem por amor, o que é o amor. Por quê? Porque com frequência eu ouço a seguinte frase: só o amor não é o suficiente para fazer o relacionamento dar certo. E eu digo o contrário, eu digo, é justamente o amor que faz com que o casamento dê certo, certo? Que faz com que o casamento consiga superar a crise que os acomete. E por que eu digo isso? Para que a gente possa hoje refletir um pouco juntos. Não é refletir não, eu vou apresentar para vocês algo sobre o que é o amor. Então quando você está falando o amor não dá conta, só o amor não é o suficiente, eu vejo isso saindo da boca de muitos terapeutas, psicólogos que se propõem a trabalhar com relacionamentos, inclusive. Quando eu ouço isso, algo me incomoda. Porque quando a gente está falando de amor, a gente precisa ter uma definição sobre o que é o amor. E aqui, desculpa ser chato, mas eu sou chato mesmo. Esse é um dos meus papéis, é ser chato, é eu olhar para a realidade, olhar para os relacionamentos e, a partir desse olhar, tentar ser o mais preciso, enxergar o problema da forma mais precisa possível. Por isso mesmo que eu estudo filosofia, porque a filosofia é o campo do saber humano que vai olhar para o amor e vai se perguntar exatamente o que é o amor, certo? Esta palavra que tanto sai da boca dos inúmeros casais que eu ouço, esta crença de que o amor não é o suficiente para sustentar o relacionamento, ela precisa ser investigada. Se você leva a sério esse tema dos relacionamentos, ela deve ser investigada com seriedade. E quando a gente pega essa sentença, só o amor não dá conta de construir um relacionamento saudável, a pergunta que eu te faço é: defina amor. O que você chama de amor? E evidentemente que hoje, de modo geral, o espírito do nosso tempo concebe o amor como um sentimento. Olha só, concebe o amor como um sentimento. E evidentemente que os sentimentos, eles têm uma característica muito própria deles, que é a volatilidade. Os sentimentos, eles mudam com uma rapidez assim impressionante. Eu posso acordar num determinado dia sentindo uma alegria imensa porque o sol está maravilhosamente brilhante hoje. E ao me levantar e abrir a janela para poder receber os raios de luz no meu rosto, eu bato com o meu pé com o meu dedinho do pé no pé da cama. E isso é capaz de arruinar absolutamente o meu sentimento de alegria. Dei esse exemplo para que vocês entendam que a característica dos sentimentos é justamente essa mutabilidade, e graças a Deus que é assim, ok? Então, se a gente olha para o amor e resume o amor a um sentimento, é evidentemente que no momento em que eu estou com raiva, que eu estou magoado, eu vou pensar
que não estou sentindo amor. E dentro dessa perspectiva de que o amor, ele é um sentimento, aí sim vou ter que concordar com essas pessoas de que só esse sentimento não é o suficiente para construir um relacionamento saudável e para superar as crises. Então nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos olhar para o amor e defini-lo de uma outra forma. E eu tenho provocado os casais que eu atendo a olharem para o amor de uma determinada forma. E hoje ocorreu um caso curioso nesse sentido, onde eu trouxe uma provocação e talvez eu fale um pouco mais disso aqui nos próximos minutos. Mas eu vou apresentar para vocês uma outra definição de amor. Uma definição que, veja bem, não está dentro do campo da psicologia, mas sim da filosofia. E por isso que dentro da minha abordagem terapêutica, eu trago recursos da filosofia para que a gente possa olhar para o casamento e ter mais precisão nas intervenções, para que a gente consiga intervir de um modo mais eficiente, inclusive. E uma dessas perguntas fundamentais que a filosofia se faz é: o que é o amor, afinal? E a definição que eu gosto de trazer aqui para vocês é uma definição aristotélica, uma definição que diz que amar é querer o bem do outro enquanto outro. E vamos explorar um pouco essa ideia no vídeo de hoje. Vou repeti-la para vocês. Amar é querer o bem do outro enquanto outro. Ok? Então veja bem. Quando eu quero o bem do outro, dentro de uma dinâmica de relacionamento, eu tenho um papel ativo nesse querer. Não basta um querer que ele passe apenas por uma esfera das sensações, dos sentimentos. Este querer, ele deve estar concretizado através de uma ação. Ok? Ou seja, mais do que um sentimento, a gente começa a abrir para uma perspectiva de amor enquanto uma ação concreta que visa promover o bem para a pessoa que nós amamos. Esse é o primeiro ponto, de que agir em direção ao bem daquela pessoa é uma forma de amor. E tem aí um pequeno conflito que os casais passam, que é, muitas vezes, aquilo que eu acho que é bom para o outro, não necessariamente é bom. Eu estou partindo de alguns pressupostos sobre o que é bom, sem levar em consideração este outro. Mas sim, levando em consideração apenas o meu conjunto muito particular de crenças e experiências familiares que me fazem pensar que determinadas coisas são boas e outras coisas são ruins. E por isso, mais uma vez, eu reforço aqui a importância de nós buscarmos conhecimento para que a gente não fique refém das referências familiares e da nossa experiência individual. Para que o nosso parâmetro sobre o que é bom, sobre o que não é, ele seja um parâmetro mais sólido e não simplesmente um parâmetro subjetivo. E quando o meu parâmetro sobre o que é bom e o que é ruim, ele é muito subjetivo, isso tem uma série de implicações negativas para o casamento, que eu não vou aprofundar aqui hoje. Deve ter, não. Tem outros vídeos no meu canal falando sobre isso. Ou seja, se você está gostando do que você está vendo aqui, se inscreva no canal. Porque todas as semanas, 3 vezes na semana, eu posto vídeos onde eu te ajudo a olhar para o seu relacionamento de um modo diferente e a ter recursos para superar as crises que você passa e resolver os problemas que você passa. Voltando aqui. Então, muitas vezes, a ideia de bem que eu concebo não necessariamente é uma ideia daquilo que faria bem para o outro de fato. E aí entra um ponto importante, é que para eu entender aquilo que faz bem para o outro, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso entender quais são as suas mágoas, as suas feridas, a sua história, os seus anseios e desejos profundos, as suas motivações para agir como essa pessoa age,
Olha o nível de conhecimento que eu preciso ter sobre o outro. E este nível de conhecimento ele vai se dar através do diálogo. Olha a importância da comunicação e do diálogo aí. Percebam que muitas vezes os casais se queixam de que eles têm um problema de comunicação. E nem sempre o problema é na comunicação. Às vezes a comunicação é um dos problemas. A comunicação é uma das habilidades a serem desenvolvidas. Mas eu estou trazendo um outro problema aqui para vocês. Um problema de crença, de concepção sobre o que é o amor ou não. Isso não tem nada a ver com comunicação. Tem a ver com uma outra coisa chamada cosmovisão. É a visão que você concebe sobre a vida, sobre si e sobre o amor, sobretudo, que é o tema que estamos falando aqui. Então voltemos. Para eu desejar o bem para este outro, eu preciso entender o que faria de fato bem para este outro. Correto? Voltemos à nossa frase. Amar é querer o bem do outro enquanto outro. E aí tem a parte central do vídeo que eu gostaria de explorar aqui com vocês. Veja bem. Quando eu vou entrar em termos aqui um pouco mais próprios da filosofia. A minha ideia aqui não é deixar as coisas muito fáceis para vocês digerirem. A minha ideia é forçá-los a exercitar um pouco o raciocínio. E só o fato de vocês terem que exercitar aqui o raciocínio comigo vai ajudá-los, inclusive, a reduzir o nível de discussões que vocês têm na relação de vocês. Então, me acompanhem aqui, ok? Quando eu amo, eu quero o bem do outro enquanto outro, o que significa? Que o bem do outro deve ser um fim em si mesmo. O bem do outro deve ser um fim em si mesmo. O que significa? Que eu desejo algo para o outro que fará bem para ele, onde eu não ganho nada em troca. Onde eu não ganho nada em troca. Nesta concepção de amor, perceba que há um elemento de gratuidade, de graça em direção ao outro. Eu desejo o bem do outro porque eu amo esse outro e eu quero vê-lo bem, de graça. Não porque eu vou receber algo em troca. E aqui, vou repetir, é o ponto central da nossa conversa de hoje. Eu percebo que muitas pessoas, isso faz parte do espírito do nosso tempo, concebem o amor e encaram o outro que nós convivemos como alguém que nos deve algo para que nós nos sintamos felizes. Ok? Vamos meditar um pouco sobre isso aqui. Muita calma nessa hora. Esse vídeo aqui, essa parte é de propósito, assim. Talvez você saia desse vídeo agora e tudo bem. Não quero que você fique mesmo. Quero que fique aqui comigo quem está atento a realmente entender essa parada que eu vou dizer aqui. Muitas vezes eu não, né? Mas nós, enquanto seres humanos, acabamos instrumentalizando os outros, o outro, como um meio para que eu alcance uma ideia que eu concebo de felicidade. Este outro, ele só me serve na medida em que ele me proporciona uma série de coisas boas. E a partir do momento em que ele não me proporciona mais essas coisas boas, eu simplesmente descarto-o, deixo-o de lado. Isso rompe com a ideia que a gente está chamando de amor. Se eu encaro o outro como um meio para benefício próprio, eu não estou querendo o bem do outro enquanto outro. Eu estou querendo o bem do outro enquanto meio para o meu bem. Certo? Olha como cada palavra nessa frase importa. Essa é a beleza da filosofia. Essa é a beleza especificamente do Aristóteles. Ele não desperdiça a palavra. Todas as palavras têm significado. Ele frisa. É querer o bem do outro
enquanto outro. Não é querer o bem do outro enquanto meio, instrumento para a minha felicidade. Se eu estou usando o outro como meio para a minha felicidade, se eu estou encarando o outro dessa forma, eu posso achar que eu estou amando, quando no fundo, este amor, na verdade, eu quero que ele seja direcionado a mim. E se ele é direcionado a mim, não é amor. Porque o amor é um ato para fora de nós. Eu amo na medida em que eu ajo para fora de mim. Essa é a definição de amor que eu gostaria que vocês refletissem aqui hoje. E hoje, trabalhando com um casal de mineiros. Eu adoro trabalhar com mineiros, porque os mineiros, eles têm um coração, assim, muito interessante. Se você é de Minas, comenta aqui embaixo nesse vídeo, quero saber. Né? Este casal, eles não tinham essa concepção de amor que eu trouxe aqui. E a partir do momento que eu trouxe essa concepção de amor, eles começaram a meditar sobre as próprias ações. E começaram a encarar uma série de dinâmicas entre eles de um modo mais claro. Ora, se eu encaro o outro como um meio para a minha felicidade, eu vou amá-lo só se este outro me amar primeiro. Esse foi o questionamento que eles trouxeram. Agora imagina, tenho aqui a Maria e o José. A Maria, ela está esperando que o José ame-a, faça coisas boas, promova sentimentos bons para que então ela possa amá-lo, fazer algo de bom para ele. E o José, por sua vez, ele também se coloca na mesma postura. Ou seja, Maria espera algo de José para que José faça algo de bom para Maria. E José espera algo de Maria para que ele possa fazer algo de bom para ela. Ficam os dois esperando. Ficam os dois esperando o outro dar o primeiro passo. E se ninguém dá o primeiro passo, a relação vai se desgastando cada vez mais. Vocês vão se sentindo cada vez menos amados, cada vez menos valorizados. E dessa forma, a relação ela vai caminhando para um triste destino. Tudo isso porque, na base da cosmovisão desse casal, da forma como esse casal encara o amor, há uma falha, há uma concepção sobre o que é o amor muito frágil, que é o amor enquanto sentimento. E este casal, dentro da sessão, falou assim: nossa, difícil amar, né? Que bom que eles chegaram a essa conclusão. Amar é foda. Que bom que eles chegaram a essa conclusão. Amar exige de nós uma série de sacrifícios. Amar exige de nós que nós nos coloquemos enquanto meio para o bem de outro. É o oposto. Não é o outro enquanto meio para aquilo que me faz bem. Sou eu enquanto meio para que o outro esteja bem. E é evidente que isso não funcionaria se apenas uma das partes concebesse o amor dessa forma. É necessário que ambos olhem para este conceito de amor da mesma forma, para que ambos possam se doar da mesma forma, se sacrificar da mesma forma e entender o seu papel dentro do relacionamento. Este é um ponto muito profundo que eu estou trazendo aqui para vocês. Não tem a ver com comunicação, não tem a ver com gestão de emoções, tem a ver com cosmovisão. E aí eu reforço aqui para vocês a importância de se buscar conhecimento, porque é só através do conhecimento que vocês vão ter novas perspectivas sobre o que é se relacionar, sobre o que é o amor, sobre coisas básicas para a gente poder se orientar de fato num casamento e poder construir uma estrutura familiar harmoniosa, ok?
Eu quero muito saber a sua opinião no vídeo de hoje. E se você se identifica com essa visão sobre o amor e deseja com que essa visão seja a visão que vai guiar o seu processo de restauração do seu casamento, então você vai na descrição desse vídeo, você vai entrar no meu site e lá você vai entrar em contato comigo para que a gente possa agendar uma sessão de avaliação, ok? Espero te encontrar em outros vídeos, espero te encontrar nos comentários, espero te encontrar de repente numa sessão de avaliação. Eu vou ter um prazer imenso em poder te ajudar na melhoria do seu relacionamento e da sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.